Você conseguiria ouvir com o coração? E se a única pessoa capaz de entender seu filho fosse aquela que nunca escutou uma palavra? Daniel é um milionário frio, enterrado em negócios e culpa. Depois do acidente, seu filho Jorge, há apenas 7 anos, perdeu a mobilidade. Não anda, não fala, não ri. E Daniel já não sabe mais o que tentar. Até que um dia ela chega, Rebeca, jovem, calada, surda, mas com um olhar que escutava tudo. O que Daniel não imaginava é que seria justamente ela, a que vive no silêncio, quem ensinaria Jorge a andar. Uma história sobre o amor que nasce entre ruínas e sobre o milagre de escutar, mesmo sem ouvir. Curta se você acredita que o amor supera qualquer barreira. Comente. Você já viu alguém ser ouvido, mesmo sem dizer uma palavra? A mansão dos Paixão, antes conhecida por suas festas e risadas de criança, havia se transformado em um mausoléu de esperanças perdidas. Daniel observava pela janela de seu escritório, enquanto mais uma candidata atravessava o jardim em direção ao portão, seus saltos altos batendo com irritação contra as pedras do caminho, após mais uma tentativa fracassada com Jorge. "É impossível, Sr. Paixão", ela havia declarado, sua voz carregada de frustração profissional. "O menino precisa de uma equipe especializada, não de uma simples cuidadora. Ele se recusa a qualquer interação." Era a 5ª esta semana. Um desfile interminável de profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos especializados, todos chegando com suas maletas cheias de técnicas e teorias, todos saindo com o mesmo olhar de derrota. Ninguém conseguia alcançar Jorge desde o acidente que levara Clara. Daniel passou as mãos pelo rosto cansado, a aliança em seu dedo ainda pesada de memórias. 6 meses. Meio ano desde que sua vida havia desmoronado em uma curva escorregadia, levando sua esposa e deixando seu filho de 7 anos preso em uma cadeira de rodas, e em um silêncio que parecia não ter fim. "Senhor Paixão?" Rosa, a governanta que praticamente criara Daniel, apareceu na porta com aquela familiaridade que só décadas de serviço permitem. A última candidata do dia chegou. Ele assentiu distraidamente, os olhos fixos no uísque, que o aguardava na gaveta da escrivaninha. Seu companheiro fiel nas noites solitárias, depois que Jorge finalmente adormecia. Mais uma entrevista, mais uma decepção, e então poderia se entregar ao conforto anestésico do álcool. Mas algo na expressão de Rosa o fez parar. A governanta, sempre tão composta, parecia estranhamente emocionada. "Há algo diferente nesta, senhor", disse ela suavemente. "Algo que o senhor precisa ver por si mesmo." Intrigado, Daniel seguiu Rosa até a sala de estar. A mulher que aguardava lá fez ele parar em seus passos. Não era nada do que esperava. Jovem, talvez 25 anos, vestida com simplicidade elegante em um vestido azul claro que parecia dançar com seus movimentos. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque despretensioso, emoldurando um rosto que carregava uma serenidade quase palpável. Mas foram seus olhos que o capturaram. Profundos, expressivos, carregando uma sabedoria que parecia ir muito além de sua idade. "Esta é Rebeca Silva", apresentou Rosa, sua voz carregando uma nota que Daniel não conseguia identificar. Então, após uma pequena pausa, "Ela é surda, senhor." A surpresa atingiu Daniel como um soco no estômago. Uma cuidadora. Surda? A ideia parecia absurda, quase uma piada de mau gosto. Como alguém que não podia ouvir seria capaz de cuidar de uma criança que precisava de tanta atenção especial? Abriu a boca para dispensá-la educadamente, mas Rebeca já havia se movido, com uma graça que parecia quase sobrenatural em seu silêncio. Ela atravessou a sala em direção à poltrona onde Jorge estava encolhido, como sempre fazia na presença de estranhos. Não houve tentativas de comunicação forçada. Não houve aquela aproximação profissional, calculada, que Daniel havia visto tantas vezes nos últimos meses. Rebeca simplesmente se ajoelhou diante da cadeira de rodas, sua presença tão suave quanto a brisa que entrava pela janela. Jorge, que há meses se recusava a fazer contato visual com qualquer pessoa, ergueu os olhos brevemente,
seu reflexo condicionado de rejeição. Mas algo o fez parar. Talvez fosse o silêncio dela. Não o silêncio tenso, expectante, dos especialistas que tentavam forçá-lo a responder, mas um silêncio que parecia entender e respeitar o dele. Rebeca sorriu então, e foi como se o sol tivesse finalmente encontrado uma fresta para entrar naquela sala há tanto tempo mergulhada em sombras. Suas mãos se moveram em uma dança graciosa que Daniel reconheceu como linguagem de sinais, embora não compreendesse seu significado. Para seu completo assombro, Jorge não desviou o olhar. Seus olhos, aqueles olhos que desde o acidente haviam se tornado janelas fechadas para um mundo de dor, seguiam os movimentos das mãos dela com algo que parecia quase fascínio. Rebeca continuou sua dança silenciosa de sinais, e aos poucos, como se estivesse sob algum tipo de encantamento, Jorge foi se desenrolando de sua posição defensiva. Suas próprias mãos, aquelas mãos pequenas que há tanto tempo permaneciam inertes em seu colo, se moveram levemente, como se quisessem capturar os gestos que flutuavam no ar entre eles. Meu Deus, sussurrou Rosa, sua voz embargada. É a primeira vez desde o acidente que ele demonstrava interesse por qualquer coisa, Daniel completou mentalmente, seu coração batendo em um ritmo estranho no peito. Havia algo na maneira como Rebeca se comunicava com Jorge, não apenas com suas mãos, mas com todo o seu ser, que fazia suas próprias defesas começarem a rachar. Finalmente, após o que poderia ter sido minutos ou horas, Rebeca se levantou com a mesma graça silenciosa. Tirou um pequeno bloco de notas do bolso de seu vestido e escreveu algo, entregando a Daniel. Ele não precisa de palavras agora. Precisa ser visto, compreendido, aceito em seu silêncio. As palavras atingiram Daniel como um raio de compreensão. Quantos especialistas haviam tentado forçar Jorge a falar, a responder, a voltar ao normal? Quantas vezes ele mesmo havia implorado, exigido, tentado arrancar seu filho daquele casulo de proteção que ele havia construído ao redor de sua dor? E agora esta mulher, esta jovem que vivia em seu próprio mundo de silêncio, havia conseguido mais em 5 minutos do que todos eles em 6 meses de tentativas frustradas. Quando pode começar? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse pensar. Rebeca sorriu novamente, aquele sorriso que parecia carregar toda a luz do mundo. Escreveu outra nota com uma caligrafia delicada, mas firme. Já comecei. E era verdade. Porque mesmo enquanto eles acertavam os detalhes práticos através de notas escritas, Jorge continuava observando-a. Seus olhos, antes tão vazios, agora carregavam algo que Daniel não via desde aquela noite fatídica. Uma faísca de vida. Quando Rebeca finalmente se despediu, prometendo retornar na manhã seguinte, aconteceu o verdadeiro milagre. Jorge, seu pequeno Jorge, que há 6 meses vivia mergulhado em um mundo de silêncio e sombras, ergueu sua mão em um pequeno aceno de despedida. O gesto era minúsculo, quase imperceptível, mas carregava o peso de uma montanha sendo movida. Era o primeiro movimento voluntário de comunicação desde o acidente. Daniel observou pela janela enquanto Rebeca atravessava o jardim, sua figura graciosa recortada contra o sol da tarde. Ao seu lado, Jorge permanecia na janela muito depois dela ter desaparecido, seus dedos pequenos traçando padrões invisíveis no vidro. "O que acha, filho?" perguntou ele suavemente, sem esperar resposta. Mas Jorge se virou para ele e em seus olhos, aqueles olhos que tanto se pareciam com os de Clara, havia algo além da dor habitual. Havia uma fagulha, pequena e trêmula, mas inconfundível. Esperança. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, o uísque permaneceu intocado na gaveta. Daniel passou horas na internet, pesquisando linguagem de sinais, seus dedos desajeitados, tentando imitar os movimentos graciosos que havia visto Rebeca fazer. Porque algo havia mudado na mansão dos Paixão. O silêncio que por tanto tempo havia sido uma prisão, agora parecia diferente, mais leve, mais cheio de possibilidades. E enquanto a noite avançava,
Enquanto Jorge dormia um sono mais tranquilo do que há meses, Daniel percebeu que às vezes o universo tem um senso de ironia particular em sua sabedoria. Porque talvez fosse preciso alguém que nunca ouviu um som para ensinar um pai e um filho a se comunicarem novamente. Afinal, alguns sentimentos são profundos demais para serem expressos em palavras. Às vezes, é no silêncio que encontramos nossa voz mais verdadeira. O sol da manhã encontrou Daniel já em seu escritório. Uma xícara de café intocada ao seu lado, enquanto observava pela janela. Rebecca havia chegado pontualmente às 8 horas, seu vestido simples em tons de verde suave dançando com a brisa do jardim. Havia algo em sua presença que parecia suavizar até mesmo a luz do dia. Jorge, surpreendentemente, já estava acordado quando ela chegou. Algo que não acontecia há meses, desde que as noites haviam se tornado uma batalha contra pesadelos e memórias. Daniel observou em silêncio enquanto Rosa conduzia Rebecca até o quarto do menino, seu coração apertando com uma mistura de esperança e apreensão. Através do sistema de câmeras que havia instalado após o acidente, uma necessidade que agora parecia quase invasiva. Ele podia ver o que acontecia no quarto. Rebecca entrou com aquela mesma graça silenciosa do dia anterior, seus movimentos fluidos como água. Jorge estava em sua cadeira de rodas junto à janela, sua posição habitual de observação do mundo, que continuava girando sem ele. Mas havia algo diferente hoje. Sua postura estava menos rígida, seus ombros menos tensos. Rebecca se aproximou sem pressa, parando a uma distância respeitosa. Tirou de sua bolsa algo que fez os olhos de Jorge se arregalarem levemente. Um conjunto de cartões coloridos com ilustrações e símbolos que Daniel reconheceu como o alfabeto em libras. Com movimentos deliberados, ela começou a apresentar cada cartão, seus dedos dançando no ar para demonstrar os sinais correspondentes. Não havia pressão em seus gestos, nenhuma expectativa de resposta imediata, apenas um convite silencioso para um novo tipo de comunicação. Para absoluto espanto de Daniel, Jorge não apenas observava. Ele estava inclinado para a frente em sua cadeira, seus olhos seguindo cada movimento com uma intensidade que não demonstrava há meses. De vez em quando, suas próprias mãos se moviam levemente, como se ensaiassem os gestos no ar. A manhã passou assim, em uma dança silenciosa de sinais e significados. Rebecca nunca forçava, nunca exigia. Quando percebia que a atenção de Jorge começava a vacilar, ela suavemente mudava a atividade, às vezes desenhando, às vezes apenas sentando em silêncio companável. Por volta do meio-dia, algo extraordinário aconteceu. Jorge ergueu uma de suas mãos e, com dedos ainda hesitantes, formou seu primeiro sinal consciente. Era simples. Água. Mas o sorriso que iluminou o rosto de Rebecca fez o coração de Daniel falhar uma batida. Rosa, que havia entrado com o almoço, quase deixou a bandeja cair. Senhor Paixão, sussurrou ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Ele está tentando se comunicar. Daniel mal podia acreditar no que via. Seu filho, que há 6 meses vivia mergulhado em um silêncio autoimposto, estava voluntariamente tentando estabelecer conexão com alguém. A tarde trouxe mais surpresas. Durante uma das pausas para que Jorge descansasse, Rebecca escreveu uma nota para Daniel. Ele não quer apenas água, quer ir ao jardim. O pedido fez Daniel congelar. Desde o acidente, Jorge se recusava terminantemente a sair do quarto, exceto para consultas médicas. E mesmo assim, essas saídas eram batalhas de gritos e lágrimas. Tem certeza? Escreveu ele de volta, suas mãos tremendo levemente. O sorriso de Rebecca era gentil, compreensivo. Ela assentiu, então escreveu. Às vezes, precisamos reaprender a confiar no mundo. E isso começa com pequenos passos. Daniel observou, seu coração na garganta, enquanto Rebecca se aproximava novamente de Jorge. Seus gestos eram suaves enquanto explicava a ideia do passeio, sempre deixando claro que a escolha era dele. Para sua completa surpresa, Jorge não apenas aceitou.
Ele mesmo fez o sinal de jardim, ainda desajeitado, mas inconfundível. O processo de levar Jorge para fora foi lento, cuidadoso. Rebeca parecia antecipar cada momento de hesitação, cada tremor de medo. Suas mãos eram firmes na cadeira de rodas, mas seus olhos nunca deixavam o rosto do menino, atentos a qualquer sinal de desconforto. O momento em que atravessaram a porta, que levava ao jardim, ficaria para sempre gravado na memória de Daniel. O sol da tarde pintava tudo em tons dourados, e a brisa carregava o perfume das rosas que Clara tanto amava. Jorge, inicialmente tenso, começou a relaxar aos poucos, seus olhos percorrendo o espaço que um dia havia sido seu parque particular de aventuras. Rebeca o levou até o canteiro de rosas, parando para que ele pudesse sentir o perfume. Suas mãos se moveram em novos sinais: flor, vermelho, bonito. E Jorge absorvia cada um deles com uma atenção que partia o coração. Foi então que aconteceu. Uma borboleta azul pousou em uma das rosas próximas, suas asas brilhando ao sol. Jorge ergueu a mão apontando, e pela primeira vez em 6 meses, um som escapou de seus lábios, não exatamente uma palavra, mas uma exclamação suave de surpresa e encantamento. Daniel, que observava da varanda, sentiu suas pernas fraquejarem. Rosa imediatamente estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, enquanto as lágrimas que ele havia contido por tanto tempo finalmente encontravam liberdade. É um milagre, sussurrou a governanta, sua própria voz embargada. Ela está trazendo nosso menino de volta. O resto da tarde passou como um sonho. Jorge não apenas permaneceu no jardim, mas demonstrou interesse em explorar mais. Suas mãos, antes sempre inertes em seu colo, agora se moviam ocasionalmente, tentando formar os sinais que Rebeca havia ensinado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro, Rebeca indicou gentilmente que era hora de voltar. Para surpresa de todos, não houve resistência. Jorge permitiu ser levado de volta ao quarto, com uma serenidade que ninguém havia visto desde o acidente. Antes de partir, Rebeca escreveu uma última nota para Daniel. Ele está pronto para começar a curar. Só precisava encontrar uma linguagem que fizesse sentido para seu coração. Daniel observou pela janela enquanto ela partia, sua figura graciosa desaparecendo no crepúsculo. Jorge, ainda acordado, traçava padrões no ar com seus dedos, praticando, percebeu Daniel, os sinais que havia aprendido. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, Jorge não precisou de medicação para dormir. Quando Daniel foi verificá-lo, Sentere som persblink, som det finnes flickene vi förstår brödpartiet linjen kring den men den är sinnar det queres bipap. que algo fundamental havia mudado naquela casa. O silêncio, que por tanto tempo havia sido uma prisão de dor e isolamento, agora começava a se transformar em algo diferente, um espaço de possibilidades, de conexões, de uma nova forma de compreensão. E no centro dessa transformação estava Rebeca, uma jovem que nunca havia ouvido um som, mas que de alguma forma sabia exatamente como escutar o coração machucado de um menino que havia perdido sua voz. Talvez, pensou Daniel, enquanto a noite avançava, às vezes precisamos perder algo para encontrar uma maneira completamente nova de nos comunicar. Talvez o silêncio, quando abraçado ao invés de temido, possa se tornar a mais eloquente das linguagens. E talvez, apenas talvez, o universo soubesse exatamente o que fazia quando enviou alguém que vivia em silêncio eterno para ensinar um pai e um filho a se reconectarem através de uma linguagem que ia muito além das palavras. 2 semanas haviam se passado desde que Rebeca entrara na mansão dos Paixão, e a transformação era visível em cada pequeno detalhe. O jardim, antes um espaço proibido de memórias dolorosas, agora recebia Jorge diariamente. As cortinas, que por tanto tempo permaneceram fechadas,
agora deixavam a luz entrar livremente. Até o ar parecia mais leve, como se a própria casa estivesse reaprendendo a respirar. Daniel observava essas mudanças com um misto de esperança e medo. Esperança pelo progresso inegável de Jorge. Medo de que tudo fosse temporário. Uma ilusão frágil que poderia se quebrar a qualquer momento. Naquela manhã em particular, algo estava diferente. Rebeca havia chegado mais cedo que o usual, carregando uma bolsa maior que o normal. Seus olhos, sempre expressivos, carregavam uma determinação que Daniel não conseguia decifrar. Jorge a esperava em seu quarto, suas mãos se movendo ansiosamente no ar. Ele havia aprendido diversos sinais nas últimas semanas, e agora conseguia formar frases simples que faziam o coração de Daniel apertar de emoção cada vez que as via. Através do monitor em seu escritório, Daniel observou enquanto Rebeca tirava algo de sua bolsa, uma faixa elástica de fisioterapia. Seu coração saltou uma batida. Os médicos haviam dito que Jorge poderia voltar a andar com terapia intensiva, mas até agora ele havia rejeitado violentamente qualquer tentativa de tratamento. Rebeca se ajoelhou diante da cadeira de rodas, seus movimentos suaves como sempre. Suas mãos se moveram em sinais que Daniel já começava a entender. "Confia em mim?" A resposta de Jorge foi imediata. Um sim, firme, que fez os olhos de Rebeca brilharem. Com infinita paciência, ela começou a mostrar a Jorge como a faixa funcionava, deixando-o tocar o material, sentir sua textura. Não havia pressa em seus movimentos, nenhuma expectativa pesada no ar. Apenas aquela calma serena que parecia ser sua marca registrada. Quando ela finalmente indicou que queria tentar alguns exercícios, Jorge não recuou como fazia com os terapeutas. Ao invés disso, suas mãos formaram um sinal que fez Daniel prender a respiração. "Ajuda-me a ficar forte." O processo começou gentilmente. Alongamentos suaves, movimentos pequenos que faziam Jorge franzir a testa em concentração. Rebeca estava sempre atenta, seus olhos nunca deixando o rosto dele, procurando sinais de desconforto ou medo. Foi após quase 1 hora desses exercícios preparatórios que aconteceu. Rebeca posicionou-se ao lado da cadeira de rodas e fez um sinal que Daniel não conhecia. Jorge, porém, entendeu imediatamente. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de medo e determinação cruzando seu rosto. Daniel percebeu, com um choque de compreensão, que ela estava convidando Jorge a tentar ficar de pé. Seu primeiro instinto foi intervir, proteger seu filho de possível decepção ou dor, mas algo o manteve paralisado, observando a cena se desenrolar. Com movimentos cuidadosamente calculados, Rebeca ajudou Jorge a posicionar seus pés no chão. Suas mãos eram firmes nos braços dele, mas não controladoras. Ela estava oferecendo apoio, não dependência. Jorge tremia visivelmente, mas seus olhos estavam fixos nos de Rebeca com uma confiança que partia o coração. O primeiro movimento foi quase imperceptível, uma tentativa minúscula de empurrar contra o chão. Os braços de Jorge tremiam com o esforço, e por um momento pareceu que ele desistiria. Foi então que Rebeca fez algo extraordinário. Soltou uma de suas mãos do braço dele e a levou ao próprio peito, depois ao coração dele. O gesto era claro mesmo sem palavras ou sinais. A força vem de dentro. Jorge fechou os olhos, respirou fundo e tentou novamente. Desta vez, seus músculos responderam. Lentamente, tremulamente, ele começou a se erguer da cadeira. Daniel, que havia se aproximado da porta do quarto sem perceber, sentiu seu próprio corpo tenso com o esforço, como se pudesse de alguma forma ajudar seu filho através da pura força de vontade. Por um momento glorioso, não mais que alguns segundos, Jorge estava de pé. Suas pernas tremiam violentamente, e ele se apoiava pesadamente em Rebeca, mas estava de pé. O sorriso que iluminou seu rosto naquele momento era como o nascer do sol depois de uma longa noite. Era o sorriso de Clara, percebeu Daniel com um aperto no peito. O mesmo sorriso que havia se perdido no acidente. Então as pernas de Jorge cederam, e ele caiu de volta na cadeira. Daniel deu um passo involuntário para a frente,
mas parou ao ver a reação de seu filho. Não havia lágrimas de frustração, não havia a raiva que costumava acompanhar suas tentativas fracassadas com os terapeutas. Ao invés disso, suas mãos se moveram rapidamente, formando sinais cheios de entusiasmo. De novo. Quero tentar de novo. Rebecca balançou a cabeça, seu sorriso gentil, mas firme. Sinalizou algo que fez Jorge fazer beicinho momentaneamente, mas então aceitar com um aceno. Daniel entendeu. Ela estava ensinando Jorge não apenas sobre força física, mas sobre limites, sobre paciência, sobre o processo gradual de cura. Quando finalmente entrou no quarto, fingindo que não havia testemunhado toda a cena, Daniel encontrou Jorge exausto, mas radiante. Suas mãos se moveram animadamente, contando sobre sua conquista. Rebecca observava a interação entre pai e filho com aquele sorriso sereno que parecia iluminar todo o ambiente. Quando seus olhos encontraram os de Daniel, havia algo neles. Uma promessa silenciosa de que isto era apenas o começo. Mais tarde, depois que Jorge havia adormecido, um sono tranquilo, sem os pesadelos que costumavam atormentá-lo, Rebecca entregou uma nota a Daniel. Ele é mais forte do que pensa. São os medos dele que precisam de cura, não apenas suas pernas. As palavras atingiram Daniel como uma revelação. Quantas vezes ele mesmo havia limitado Jorge com seus próprios medos? Quantas vezes sua proteção excessiva havia se tornado uma prisão? Como você sabia? Escreveu ele de volta. Como sabia que ele estava pronto? O sorriso de Rebecca era suave quando ela respondeu em sua nota. Porque aprendi que às vezes precisamos cair para descobrir que podemos nos levantar novamente. E porque vi nos olhos dele algo que reconheço, a vontade de voar. Naquela noite, depois que Rebecca havia partido, Daniel encontrou algo no quarto de Jorge. Um desenho feito com aqueles traços infantis que ele não via há tanto tempo. Mostrava 3 figuras. Uma pequena na cadeira de rodas, mas com asas começando a brotar. Uma figura feminina com um sorriso gentil. E uma masculina que ele reconheceu como ele mesmo. No topo do papel, em letras tremidas mas determinadas, estava escrito: Minha família. Daniel sentou na beira da cama de Jorge, observando seu filho dormir enquanto as lágrimas que há tanto tempo reprimia finalmente encontravam liberdade para cair. Porque naquele desenho simples, naquela palavra família, havia uma verdade que ele estava apenas começando a compreender. Rebecca não estava apenas ensinando Jorge a se levantar fisicamente. Ela estava ensinando pai e filho a se levantarem emocionalmente, a encontrarem força um no outro, a acreditarem que depois de cada queda, há sempre a possibilidade de um novo começo. E talvez, pensou ele enquanto a noite avançava e a mansão dos Paixão descansava em um silêncio que pela primeira vez em meses parecia cheio de promessas. Talvez fosse isso que o amor verdadeiro fazia. Não nos impedia de cair, mas nos dava motivos e força para nos levantarmos novamente. Amanhã havia amanhecido diferente na mansão dos Paixão. Daniel percebeu isso no momento em que abriu os olhos. Havia uma energia no ar, uma expectativa que fazia seu coração bater mais rápido, sem saber exatamente por quê. Jorge havia acordado antes do usual, seus dedos praticando ansiosamente os sinais que Rebecca havia ensinado. Nas últimas 3 semanas, desde a primeira tentativa de ficar em pé, ele vinha progredindo constantemente. Pequenas vitórias diárias que faziam os olhos de todos brilharem de emoção. Daniel estava em seu escritório, tentando sem sucesso se concentrar em alguns documentos, quando ouviu um som. Não os ruídos usuais da casa, não os passos silenciosos de Rebecca ou o ranger ocasional da cadeira de rodas. Era algo diferente. Levantou-se abruptamente, seu coração martelando contra as costelas enquanto se dirigia ao quarto de Jorge. A porta estava entreaberta, e a cena que viu através dela fez o mundo parar. Jorge estava de pé. Não apenas apoiado como da última vez. Não apenas tentando se equilibrar por alguns segundos. Ele estava verdadeiramente de pé, suas mãos segurando levemente as de Rebecca,
seus olhos fixos nos dela com uma determinação que fez a garganta de Daniel apertar. Rebeca, como sempre, era uma presença calma e encorajadora. Seus olhos nunca deixavam o rosto de Jorge, comunicando sem palavras ou sinais toda a confiança que ele precisava. Foi então que aconteceu. Jorge soltou uma das mãos de Rebeca. Depois, tremendo, mas determinado, soltou a outra. Por um momento glorioso, ele estava de pé sozinho, sua pequena figura parecendo maior de alguma forma, mais forte. Daniel prendeu a respiração, seu corpo inteiro tenso de antecipação e medo. As pernas de Jorge tremiam visivelmente, mas havia algo em seu rosto, uma expressão que ele não via desde antes do acidente. Era o olhar de Clara, percebeu com um choque. O mesmo olhar determinado que ela tinha quando decidia que algo era possível. E então, Jorge deu um passo. Foi pequeno, hesitante. Mais um arrastar do pé do que propriamente um passo. Mas foi seguido por outro. E outro. O som que escapou da garganta de Daniel, meio soluço, meio riso, fez Jorge parar. Pai e filho se encararam através do quarto. Um momento suspenso no tempo, carregado de tantas emoções que parecia impossível contê-las todas. As pernas de Daniel cederam, e ele caiu de joelhos na porta do quarto. Jorge, ainda de pé, ainda tremendo, mas determinado, começou a se mover em sua direção. 1 passo. 2. 3. Rebeca observava a cena com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, suas mãos juntas sobre o coração como se quisesse capturar este momento para sempre. Quando Jorge finalmente alcançou seu pai, quando seus pequenos braços encontraram os ombros de Daniel, foi como se uma represa tivesse se rompido. Pai e filho choravam abertamente agora. 7 meses de dor e medo e esperança reprimida, encontrando liberação naquele abraço. Pai. A voz de Jorge era rouca pelo desuso, apenas um sussurro, mas para Daniel foi como música. Pai. Rosa, que havia chegado atraída pelos sons, cobriu a boca com as mãos, soluçando abertamente. A governanta que havia servido a família, por décadas, que havia segurado as pontas durante os meses mais escuros após o acidente, agora chorava sem vergonha. Clara, sussurrou ela para si mesma. Oh, Clara, você deveria ver isso. E talvez ela estivesse vendo, pensou Daniel enquanto segurava seu filho, porque havia algo no ar, uma presença quase tangível de amor e cura que parecia vir de algum lugar além deste mundo. Jorge se afastou levemente do abraço, suas mãos se movendo em sinais que agora eram tão naturais quanto respirar. Rebeca me ensinou. Ela disse que eu podia, que eu era forte. Daniel ergueu os olhos para a jovem que havia transformado suas vidas em apenas algumas semanas. Rebeca permanecia onde estava, seu sorriso gentil iluminando o quarto mais que o sol que entrava, pela janela. Como? Formou ele com os lábios, sabendo que ela podia ler o movimento. Rebeca pegou seu bloco de notas, escrevendo com aquela caligrafia delicada que havia se tornado tão familiar. Não fui eu, foi ele. Estava tudo lá, esperando para sair. Ele só precisava de alguém que acreditasse sem exigir. As palavras atingiram Daniel como uma revelação. Quantos especialistas haviam passado por aquele quarto? Quantos tratamentos e terapias haviam sido tentados? E no final, o que Jorge precisava era tão simples e tão profundo. Alguém que visse além da cadeira de rodas, além do trauma, além do silêncio. Alguém que, vivendo em seu próprio mundo de silêncio, soubesse exatamente como era querer ser visto pelo que você é, não pelo que você perdeu. Jorge, ainda de pé, embora agora apoiado em seu pai, fez um sinal que fez o coração de Daniel quase parar. Família. O mesmo sinal do desenho, percebeu ele. O mesmo conceito de união e pertencimento que seu filho havia capturado em traços infantis, agora ganhava vida em suas mãos. E pela primeira vez desde o acidente, Daniel realmente se sentiu pai novamente. Não apenas um guardião de memórias dolorosas, não apenas um protetor de um filho ferido, mas verdadeiramente pai. Com todo o medo e toda a alegria e todo o amor que isso significava.
Rebeca se aproximou então, seus passos silenciosos como sempre, e se ajoelhou ao lado deles. Jorge imediatamente estendeu uma mão para ela, incluindo-a naturalmente no abraço familiar. E ali, no quarto que por tanto tempo havia sido uma prisão de dor e isolamento, 3 corações batiam em um ritmo novo. Um ritmo de esperança, de recomeço, de possibilidades que nenhum deles havia ousado sonhar algumas semanas atrás. Rosa, ainda na porta, enxugou suas lágrimas com o avental, um sorriso iluminando seu rosto enrugado. Vou preparar um café da manhã especial, anunciou ela. Hoje é dia de celebração. Enquanto a governanta se afastava, Daniel continuava segurando seu filho, que alternava entre ficar de pé e se apoiar nele quando suas pernas cansavam. Cada pequeno movimento, cada tentativa, cada sorriso era um milagre que ele queria gravar, para sempre em sua memória. Rebeca observava tudo com aquela serenidade que parecia ser sua marca registrada, mas havia algo mais em seus olhos agora, um brilho de realização, de alegria pura, que ia além do profissional. Quando Jorge finalmente demonstrou sinais de cansaço, ela gentilmente sugeriu através de sinais que era hora de descansar. Não houve protesto desta vez, não houve frustração. Jorge permitiu ser levado de volta à cadeira de rodas com a tranquila certeza de quem sabe que isso é apenas temporário. Antes de se sentar, porém, ele fez questão de dar mais alguns passos, como se quisesse provar para si mesmo que tudo aquilo havia sido real. Daniel observou enquanto Rebeca ajudava Jorge a se acomodar, seus movimentos cheios daquela graça silenciosa que havia se tornado tão familiar e tão necessária em suas vidas. Como alguém que nunca havia ouvido um som podia trazer tanta música de volta ao seu mundo. O resto do dia passou como um sonho dourado. Jorge alternava entre períodos na cadeira e pequenas caminhadas apoiadas, cada nova tentativa trazendo mais confiança, mais força, mais esperança. À noite, quando finalmente chegou a hora de Rebeca partir, Jorge fez questão de caminhar com ela até a porta, uma distância que pareceria insignificante para muitos, mas que representava um universo de conquistas para eles. Amanhã? Perguntou ele, usando tanto a voz quanto os sinais, como havia começado a fazer. O sorriso de Rebeca era a resposta suficiente, mas ela ainda fez o sinal de prometo, que fez os olhos de Jorge brilharem. Depois que ela partiu, depois que Jorge finalmente adormeceu, exausto mas feliz, um sorriso ainda brincando em seus lábios mesmo no sono, Daniel se permitiu realmente sentir o peso do que havia acontecido. Seu filho havia dado seus primeiros passos. Havia falado sua primeira palavra em meses. Havia sorrido, havia chorado, havia vivido mais plenamente neste único dia do que em todos os meses desde o acidente. E tudo por causa de uma jovem que nunca havia ouvido um som, mas que de alguma forma sabia exatamente como fazer os corações cantarem novamente. Daniel adormeceu em sua poltrona ao lado da cama de Jorge, as palavras de Rebeca ecoando em sua mente. Ele só precisava de alguém que acreditasse sem exigir. E talvez, pensou ele enquanto o sono finalmente o alcançava, talvez eles todos precisassem disso. Alguém que visse além das limitações, além das cicatrizes, além do medo. Alguém que, através do silêncio, ensinasse o verdadeiro significado de se fazer ouvir. A vitória dos primeiros passos de Jorge trouxe uma nova energia para a mansão dos Paixão. As janelas, agora sempre abertas, deixavam entrar não apenas a luz do sol, mas também a promessa de dias melhores. Daniel observava as mudanças com um coração que parecia leve pela primeira vez em meses. Naquela tarde, enquanto observava Rebeca trabalhar com Jorge no jardim, ele agora insistia em praticar seus passos ao ar livre. Daniel tomou uma decisão. Pegou seu bloco de notas, aquele que havia se tornado seu companheiro constante nas comunicações com Rebeca, e escreveu um convite. Gostaria de jantar conosco esta noite, não como profissional, mas como família. Quando entregou o bilhete a ela, viu algo passar por seus olhos. Surpresa, hesitação e então um brilho de algo mais profundo que ele não conseguia nomear.
Rebeca pegou seu próprio bloco, sua caligrafia delicada dançando no papel. Tem certeza? Não quero intrometer. Daniel a interrompeu, tomando o bloco de volta. Você já faz parte desta família. Jorge desenhou isso antes mesmo de darmos conta. O sorriso que iluminou o rosto dela fez seu coração saltar uma batida. Era diferente do sorriso profissional que ela normalmente mostrava. Mais suave, mais pessoal, quase tímido. Rosa recebeu a notícia com um entusiasmo mal contido. Vou preparar algo especial, declarou ela, já correndo para a cozinha com um brilho nos olhos que Daniel não via há muito tempo. Jorge, quando soube que Rebeca ficaria para o jantar, insistiu em se arrumar sozinho. Outro pequeno milagre que eles deviam a ela. Daniel o encontrou em seu quarto, concentrado em abotoar sua própria camisa, a língua presa entre os dentes em determinação. Ajuda? Ofereceu ele através de sinais. Suas mãos ainda desajeitadas, mas melhorando a cada dia. Jorge balançou a cabeça, orgulhoso. Posso fazer, sinalizou de volta, seus dedos pequenos finalmente vencendo a batalha com o último botão. Quando Rebeca chegou para o jantar, estava diferente da Rebeca profissional que eles conheciam. Usava um vestido simples em tons de azul que fazia seus olhos parecerem ainda mais expressivos, e seus cabelos, normalmente presos em um coque austero, caíam em ondas suaves pelos ombros. Jorge, que havia insistido em esperar por ela na porta, apoiado em sua nova bengala decorada com super-heróis, abriu o sorriso mais radiante que Daniel já havia visto. A sala de jantar, que por tanto tempo havia servido apenas como cenário para refeições silenciosas e tensas, estava transformada. Rosa havia se superado. A mesa estava posta com a melhor louça da família. Velas acesas davam um brilho dourado ao ambiente, e o aroma que vinha da cozinha fazia a boca salivar. Foi quando Daniel percebeu. Era a primeira vez desde o acidente que a mesa estava posta para mais de 2 pessoas. A primeira vez que a sala parecia verdadeiramente viva novamente. Jorge fez questão de caminhar até sua cadeira sozinho, recusando ajuda, mas lançando olhares ocasionais para Rebeca, como se buscasse sua aprovação silenciosa. O sorriso orgulhoso dela era toda a recompensa que ele precisava. Durante o jantar, a comunicação fluía em uma dança única de sinais, sorrisos e bilhetes escritos. Jorge alternava entre usar língua de sinais e sua voz recém-redescoberta, cada palavra falada, um presente precioso que fazia os olhos de todos brilharem. Daniel observava, maravilhado, como seu filho parecia florescer na presença de Rebeca. Não era apenas a melhora física. Era algo mais profundo. Uma confiança, uma alegria que ele havia temido nunca mais ver. Foi no meio do jantar que ele percebeu que precisava fazer algo. Pigarreou para chamar a atenção de todos e, com mãos que tremiam levemente, formou o sinal que havia praticado em segredo. Obrigado. Os olhos de Rebeca se arregalaram em surpresa, e então se encheram de lágrimas. Jorge bateu palmas, entusiasmado ao ver seu pai usando a língua que havia se tornado tão natural para ele. Daniel continuou, suas mãos movendo-se lentamente, com cuidado para formar cada sinal corretamente. Você trouxe luz de volta para nossa casa. Rebeca pegou seu bloco de notas, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia escrever. Finalmente mostrou sua resposta. Vocês me deram muito mais. Me deram uma família. A palavra atingiu Daniel como uma onda de compreensão. Família. Era isso que eles haviam se tornado, não é? Não da maneira tradicional, não do jeito que ele havia planejado, mas de uma forma única e preciosa. Jorge, percebendo a emoção no ar, decidiu que era hora de sua própria surpresa. Levantou-se de sua cadeira com cuidado e, apoiando-se na mesa, deu a volta até chegar a Rebeca. Olha, disse ele, sua voz ainda rouca, mas cheia de orgulho. E então, para completo espanto de todos, inclinou-se e deu um beijo na bochecha dela. Lágrimas que Rebeca vinha tentando conter finalmente escaparam. Ela abraçou Jorge com tanto amor, tanto carinho, que Daniel sentiu seu próprio coração apertar. Rosa, que observava da porta da cozinha,
Não tentava mais esconder suas próprias lágrimas. Clara estaria tão feliz, sussurrou ela. Tão feliz de ver seu menino assim. E talvez fosse verdade, pensou Daniel. Talvez Clara houvesse mandado Rebeca para eles, um anjo silencioso para guiar seu filho de volta à luz. Depois do jantar, enquanto Jorge mostrava orgulhosamente a Rebeca sua coleção de carrinhos, caminhando devagar, mas seguro ao lado dela, Daniel se permitiu realmente olhar para a mulher que havia transformado suas vidas. Havia uma graciosidade nela que ia além do físico. Era algo em sua maneira de ser, na forma como seu silêncio não era uma ausência, mas uma presença reconfortante, como se ela houvesse transformado sua própria limitação em um dom. O dom de verdadeiramente ver, verdadeiramente sentir, verdadeiramente amar. Quando chegou a hora dela partir, Jorge já havia adormecido no sofá. Exausto, mas feliz. Um sorriso, ainda brincando em seus lábios. Daniel a acompanhou até a porta, seu coração batendo de uma maneira que ele não sentia há muito tempo. Na varanda, sob o céu estrelado, ele pegou seu bloco de notas uma última vez. Não sei como agradecer. Por tudo que você fez por nós. O sorriso dela era suave quando respondeu. Não precisa agradecer. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso e transformam tudo em propósito. Antes de partir, ela hesitou por um momento. Então, com movimentos delicados, ensinou a Daniel um novo sinal. Um que fez seu coração parar por um segundo quando entendeu seu significado. Sempre. Era uma promessa, percebeu ele. Uma promessa de que esta família peculiar e preciosa que eles haviam construído, não era temporário. Observando-a partir, sua figura graciosa desaparecendo na noite, Daniel sentiu algo despertar em seu peito. Não era apenas gratidão. Não era apenas admiração. Era algo mais. Algo que ele não estava pronto para nomear, mas que fazia seu coração cantar uma música que ele pensou ter esquecido. De volta à sala, pegou Jorge no colo, maravilhando-se, com como seu filho parecia mais leve, não apenas fisicamente, mas em espírito. Enquanto o carregava para a cama, o menino murmurou sonolento. Amo você, pai. E amo Rebeca também. Eu sei, filho, respondeu Daniel suavemente. Eu sei. Aquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Daniel não sonhou com o passado. Em vez disso, seus sonhos eram cheios de sinais dançantes, de sorrisos silenciosos, de uma família que havia encontrado sua própria maneira única de se comunicar. Porque às vezes, percebeu ele, o amor não precisa de palavras. Às vezes, o amor é mais eloquente no silêncio de um olhar, no toque de uma mão, no brilho de um sorriso. E talvez fosse isso que Rebeca havia vindo ensinar a todos eles, que existem muitas formas de falar, muitas maneiras de ouvir, e infinitas possibilidades de amar. O crepúsculo pintava o céu em tons de rosa e ouro quando Daniel encontrou Rebeca no jardim. Jorge havia acabado de adormecer após uma tarde particularmente produtiva. Ele agora conseguia caminhar distâncias maiores, embora ainda precisasse da bengala para apoio. Ela estava sentada no banco de pedra perto das rosas, seu rosto voltado para o sol poente como se absorvesse seus últimos raios. Havia algo diferente nela hoje. Uma suavidade, uma vulnerabilidade que normalmente ficava escondida sob sua compostura. Profissional. Daniel hesitou por um momento antes de se aproximar. Nas últimas semanas, desde o jantar em família, algo havia mudado entre eles. Era como se uma barreira invisível tivesse começado a se dissolver, deixando espaço para algo novo, algo ainda não nomeado. Quando ela percebeu sua presença, seu sorriso foi acolhedor, convidativo. Daniel se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas confortável. Por alguns momentos, apenas compartilharam o silêncio. Um silêncio que, ele percebia, agora, podia ser tão eloquente quanto qualquer palavra. Foi Rebeca quem quebrou o momento primeiro, pegando seu bloco de notas. Suas mãos tremiam levemente enquanto escrevia. Acho que está na hora de você conhecer minha história. Daniel sentiu seu coração acelerar. Em todas estas semanas,
Rebecca havia sido tão focada em Jorge, em ajudá-los a curar, que sua própria história permanecera um mistério. Ela continuou escrevendo, suas palavras fluindo como um rio há muito tempo represado. Eu não nasci surda. Perdi a audição aos 4 anos, depois de uma febre muito alta. Lembro-me ainda dos últimos sons. A voz da minha mãe cantando, o barulho da chuva na janela do hospital, o bip das máquinas ficando cada vez mais distante. Daniel segurava o bloco com mãos trêmulas, seu coração apertando com cada palavra. Os médicos disseram que era permanente. Meus pais ficaram devastados. De repente, sua filha perfeita havia se tornado defeituosa. Eles tentaram todos os tratamentos possíveis, mas quando nada funcionou... Ela parou, respirando fundo antes de continuar. Eles me mandaram para um internato especializado. Diziam que era pelo meu bem, que eu precisava aprender a me virar no mundo. Na verdade, acho que não suportavam olhar para mim e ver seus sonhos quebrados. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora, mas suas mãos continuavam firmes enquanto escrevia. Foi lá que descobri que existem muitas formas de ouvir. Aprendi a ler expressões, a sentir vibrações, a entender que às vezes os silêncios dizem mais que as palavras. Daniel pegou seu próprio bloco, suas mãos tremendo enquanto escrevia. É por isso que você entendeu Jorge tão bem? O sorriso dela era agridoce. Reconheci nele o que via em mim mesma, alguém que o mundo havia rotulado como quebrado, mas que na verdade apenas precisava de uma forma diferente de se expressar. Foi então que Daniel sentiu que era sua vez. Pegou o bloco de volta e, pela primeira vez desde o acidente, permitiu-se contar toda a história. Clara e eu estávamos voltando de uma festa. Jorge tinha adormecido no banco de trás. Estava chovendo. A curva era fechada demais. Eu deveria ter diminuído mais. Rebecca tocou sua mão suavemente, interrompendo as palavras que manchavam o papel com lágrimas que ele nem percebera, que estava derramando. Por meses, continuou ele depois de se recompor, me culpei por tudo. Pela morte de Clara, pelos ferimentos de Jorge, por não ter sido forte o suficiente para ajudá-lo a superar o trauma. Rebecca pegou o bloco, seus olhos intensos enquanto escrevia. Às vezes precisamos nos quebrar completamente para descobrir que existem diferentes formas de ser inteiro. As palavras atingiram Daniel como uma revelação. Era exatamente isso que ela havia feito, não apenas com Jorge, mas com ele também. Ela os estava ensinando a serem inteiros de uma maneira nova, diferente, mas não menos valiosa. Como você faz isso? Escreveu ele. Como consegue ver além da dor, além das limitações? O sorriso dela era suave quando respondeu. Porque aprendi que nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores forças. Meu silêncio me ensinou a escutar com o coração. O sol havia se posto completamente agora, deixando apenas um brilho rosado no horizonte. A brisa noturna trazia o perfume das rosas, e em algum lugar do jardim, um rouxinol começou seu canto noturno. Um som que Rebecca não podia ouvir, mas Daniel sabia que ela sentia de outras maneiras. Jorge me perguntou ontem, escreveu ela, depois de um momento, se eu me sinto triste por não poder ouvir música. Sabe o que respondi? Daniel balançou a cabeça, fascinado. Disse a ele que a música não está apenas nos sons. Está no movimento das árvores ao vento, no sorriso de alguém que você ama, no abraço que diz mais que 1000 palavras. Era como se ela estivesse colocando em palavras algo que ele vinha sentindo nas últimas semanas. Esta nova forma de ver, o mundo que ela havia trazido para suas vidas. Você nos salvou, escreveu ele, as palavras saindo direto de seu coração. Não apenas Jorge, a mim também. Rebecca olhou para ele então, seus olhos brilhando com algo que fez seu coração saltar. Lentamente, como se temesse quebrar o momento, ela levou a mão ao coração, um gesto que ele havia aprendido a reconhecer como profundamente significativo na linguagem de sinais. Daniel repetiu o gesto, e naquele momento,
sob o céu estrelado que começava a se revelar, algo mudou entre eles. Não foram necessárias palavras escritas ou sinalizadas. Alguns sentimentos transcendem todas as formas de comunicação. O momento foi interrompido por um chamado suave vindo da casa. Jorge havia acordado e os procurava. Rebeca se levantou, graciosamente, mas antes de se virar para a casa, escreveu uma última nota. Às vezes o destino nos tira algo para nos dar algo maior. Perdi os sons do mundo, mas ganhei a capacidade de escutar os corações. Você perdeu uma forma de família, mas está ganhando outra. Daniel observou, enquanto ela caminhava em direção à casa, sua figura graciosa recortada contra a luz que vinha das janelas. Jorge a esperava na varanda, apoiado em sua bengala, mas de pé, sorrindo aquele sorriso que fazia todo o mundo parecer mais brilhante. E foi então que Daniel entendeu completamente. Às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas, de perdas. Às vezes precisamos perder uma voz para aprender a escutar de verdade. Às vezes o amor mais profundo nasce não das palavras ditas, mas dos silêncios compartilhados. Pegando seu bloco de notas uma última vez antes de seguir para a casa, escreveu palavras que não mostraria a ninguém, mas que seu coração já sabia serem verdadeiras. Estou me apaixonando pelo silêncio. Estou me apaixonando por ela. E enquanto a noite caía suavemente sobre a mansão dos Paixão, enquanto seu filho ria silenciosamente das histórias que Rebeca contava com suas mãos dançantes, Daniel percebeu que algumas vozes não precisam ser ouvidas para serem compreendidas. Algumas vozes falam diretamente ao coração. A manhã chegou à mansão dos Paixão, carregada de uma energia diferente. Daniel percebeu isso no momento em que viu Rebeca atravessar o jardim. Havia algo em sua postura, uma tensão sutil que não combinava com sua habitual serenidade. Jorge também notou. Em suas semanas de convivência, ele havia desenvolvido uma sensibilidade quase sobrenatural para os estados de espírito de Rebeca. Enquanto praticavam seus exercícios matinais, ele agora conseguia andar por quase todo o jardim usando apenas a bengala. Seus olhos atentos não deixavam o rosto dela. Foi durante uma pausa que ela finalmente revelou o motivo de sua inquietação. Com mãos que tremiam levemente, tirou um envelope de sua bolsa e o entregou a Daniel. Era um convite. Não, mais que isso. Era uma proposta do Centro Internacional de Educação Especial em Genebra. Eles queriam Rebeca como coordenadora de um novo programa para crianças com necessidades especiais. Um cargo prestigioso, uma oportunidade única. Daniel sentiu seu mundo parar. As palavras dançavam no papel. Contrato de 2 anos, início imediato, oportunidade excepcional. Cada uma delas um golpe em seu coração recém-despertado. Jorge, percebendo a mudança na atmosfera, aproximou-se com passos cuidadosos. "O que foi?" e sinalizou ele, seus olhos movendo-se entre seu pai e Rebeca. Rebeca se ajoelhou para ficar na altura dele, suas mãos movendo-se em sinais suaves enquanto explicava a situação. Daniel observava, seu coração apertando ao ver a compreensão dolorosa surgir no rosto de seu filho. "Não." A voz de Jorge, ainda rouca pelo pouco uso, cortou o ar como uma lâmina. "Não pode ir." Rebeca pegou seu bloco de notas, escrevendo com aquela caligrafia que havia se tornado tão familiar. "Não decidi ainda. Queria conversar com vocês primeiro." Jorge, em um movimento que mostrava quanto havia progredido, soltou sua bengala e se jogou nos braços dela. "Fica", implorou ele, usando tanto a voz quanto os sinais. "Por favor, fica." Daniel observava a cena com um nó na garganta. Queria juntar-se ao pedido do filho, queria implorar também, mas que direito tinha ele? Como poderia pedir que ela desistisse de uma oportunidade tão importante? Rebeca abraçava Jorge, suas próprias lágrimas silenciosas molhando os cabelos do menino. Quando finalmente se separaram, ela escreveu outra nota. "Preciso de um tempo para pensar. Vocês me deram algo que nunca tive, uma família. Mas esta oportunidade... Também podemos ser sua família em Genebra", sinalizou Jorge,
surpreendendo tanto Daniel quanto Rebeca com a sugestão. Daniel sentiu seu coração saltar uma batida. A ideia nem havia lhe ocorrido, mas agora que Jorge a mencionara, não. Não podia pensar nisso. Não podia ser tão egoísta. Pegou seu próprio bloco, forçando-se a escrever as palavras que dilaceravam seu coração. Você precisa ir. É uma oportunidade única. Os olhos de Rebeca encontraram os dele, e naquele momento algo passou entre eles. Algo profundo, não dito, carregado de possibilidades não realizadas. Jorge, sempre tão perceptivo, olhava de um para o outro com uma sabedoria além de seus anos. Pai, chamou ele, sua voz mais firme agora. Você precisa dizer. Dizer o quê, filho? O que está aqui? Jorge tocou o próprio coração, usando o sinal que haviam aprendido a associar com os sentimentos mais profundos. Daniel sentiu o rubor subir por seu pescoço. Era tão óbvio assim, tão transparente que até seu filho de 7 anos podia ver. Rebeca observava a interação entre pai e filho, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Pegou seu bloco novamente. Preciso ir para casa agora. Preciso pensar. Prometo que não decidirei nada sem conversar com vocês antes. Quando ela partiu, deixou para trás um vácuo quase físico. Jorge se recusou a soltar sua mão até o último momento possível, e mesmo então, ficou na varanda observando até ela desaparecer pelo portão. Pai, chamou ele depois de um longo silêncio. Você a ama, não é? A pergunta, tão direta, tão inocente, atingiu Daniel como um soco no estômago. Como explicar a seu filho de 7 anos a complexidade dos sentimentos adultos? Como dizer que sim, ele estava se apaixonando por Rebeca, mas que o medo e a culpa ainda lutavam em seu coração? É complicado, filho, respondeu ele, usando tanto a voz quanto os sinais que havia aprendido. Jorge balançou a cabeça com aquela seriedade que às vezes o fazia parecer muito mais velho que seus anos. Não é não, sinalizou ele. Amor é amor. A simplicidade da declaração fez Daniel parar. Seu filho, que havia perdido tanto, que havia enfrentado tanta dor, ainda conseguia ver o amor com tal clareza. O resto do dia passou em um borrão de ansiedade e antecipação. Daniel tentou se concentrar no trabalho, em papéis que precisavam de sua atenção, mas sua mente continuava voltando para Rebeca, para o modo como ela sorria, como suas mãos dançavam no ar quando se comunicava, como sua presença silenciosa havia preenchido vazios que ele nem sabia que existiam. À noite, depois de colocar Jorge na cama, ele havia insistido em praticar mais seus passos, como se quisesse provar que ainda precisava dela. Daniel se encontrou no jardim, no mesmo banco onde haviam compartilhado tantos momentos. O perfume das rosas de Clara pairava no ar noturno. E pela primeira vez, não trouxe consigo a pontada habitual de dor. Ao invés disso, Daniel se pegou imaginando o que Clara diria desta situação. Ela sempre havia sido a mais sábia dos dois, a que via além das aparências. Provavelmente sorriria daquele jeito conhecedor dela e diria que às vezes o amor chega de formas inesperadas e que nossa única obrigação é tê-lo coragem de reconhecê-lo e aceitá-lo. Pegando seu bloco de notas, Daniel começou a escrever. Não para Rebeca, não ainda, mas para si mesmo. Palavras que precisavam ser ditas, sentimentos que precisavam ser reconhecidos. Como dizer que você trouxe luz de volta para nossas vidas? Como explicar que seu silêncio preencheu vazios que eu nem sabia que existiam? Como pedir que fique sem parecer egoísta? As palavras fluíam, página após página, até que finalmente chegou a verdade mais simples e mais assustadora. Estou apaixonado por você. Não apenas pelo que fez por Jorge, não apenas por sua força e dedicação, mas por quem você é, pelo modo como seus olhos falam mais que 1000 palavras, pelo jeito como seu sorriso ilumina todos os cômodos, pela maneira como seu coração escuta o que nunca foi dito. O som de passos o fez erguer os olhos. Jorge estava parado na varanda, ainda em seu pijama, apoiado em sua bengala.
Não consegui dormir, sinalizou ele, aproximando-se devagar, mas com determinação. Estava pensando nela. Daniel abriu os braços e seu filho se aconchegou neles. Aquele tipo de abraço que só crianças conseguem dar. Puro, sem reservas, cheio de amor incondicional. Sabe o que a mamãe sempre dizia? Perguntou Jorge, surpreendendo Daniel com a menção espontânea de Clara. Que amor é como uma flor. Precisa de coragem para crescer. Daniel sentiu as lágrimas escaparem de seus olhos. Quando você ficou tão sábio, filho? O sorriso de Jorge era pura luz. Aprendi com Rebeca. Ela me ensinou que às vezes precisamos perder uma coisa para ganhar outra melhor. Pai e filho ficaram ali, sob o céu estrelado, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre a mulher que havia transformado suas vidas de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. E enquanto a noite avançava, enquanto o perfume das rosas dançava na brisa suave, Daniel tomou sua decisão. Amanhã, quando Rebeca chegasse, ele falaria. Não com palavras escritas, não com sinais aprendidos, mas com a linguagem mais antiga e mais verdadeira de todas, a linguagem do coração. Porque às vezes, o amor não precisa de som para ser ouvido. Às vezes, ele simplesmente precisa da coragem de ser reconhecido, aceito e declarado. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para fazer alguém escolher ficar. Amanhã chegou à mansão dos Paixão, carregada de expectativas. Daniel havia acordado antes do sol, seu coração batendo em um ritmo ansioso, enquanto observava o céu ganhar cores através da janela de seu escritório. Em algumas horas, Rebeca chegaria, e com ela, o momento da verdade. Jorge também estava diferente naquela manhã. Havia insistido em se vestir com sua roupa favorita, aquela que Rebeca sempre elogiava, e agora praticava seus passos no jardim, determinado a mostrar o quanto havia progredido. Ela vai ficar orgulhosa, disse ele, usando sua voz que agora estava mais forte a cada dia. Vou mostrar que ainda preciso dela. Daniel observava seu filho com o coração apertado de amor e admiração. Como Jorge havia se transformado nestas semanas, não apenas fisicamente, mas em espírito. O menino assustado e silencioso havia dado lugar a uma criança confiante, que enfrentava cada desafio com determinação e esperança. Às 8 em ponto, o som do portão se abrindo fez ambos erguerem a cabeça. Rebeca atravessava o jardim, o sol da manhã criando um halo dourado ao redor dela. Havia algo diferente em sua postura hoje, uma decisão em seus passos que fez o coração de Daniel saltar. Jorge foi o primeiro a alcançá-la, seus passos firmes mesmo sem a bengala que havia deixado propositalmente na varanda. O sorriso de orgulho no rosto de Rebeca, ao vê-lo caminhar sozinho, iluminou todo o jardim. Olha! Exclamou ele, girando devagar para mostrar seu equilíbrio. Pratiquei a noite toda. As mãos de Rebeca se moveram em sinais de alegria e aprovação, mas seus olhos buscavam Daniel, que permanecia na varanda, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ela podia ver. Foi Jorge quem quebrou o momento de tensão. Venham, chamou ele, pegando uma mão de cada um e os puxando em direção à mesa do café da manhã que Rosa havia preparado no jardim. Tenho uma surpresa. A mesa estava lindamente posta sob a grande árvore, flores frescas em vasos de cristal captando a luz da manhã. Jorge havia insistido em ajudar com a decoração, e sua influência era visível nos pequenos detalhes, inclusive um cartaz feito à mão que fez os olhos de Rebeca se encherem de lágrimas. Família, dizia em letras coloridas, acompanhado por desenhos de 3 figuras de mãos dadas. Jorge esperou que todos se sentassem antes de fazer seu grande anúncio. Com movimentos cuidadosos, mas seguros, começou a formar sinais que havia praticado em segredo. Querida Rebeca, por favor, não vá para Genebra. Fique aqui, onde é seu lar, onde está sua família. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela enquanto observava Jorge continuar sua declaração preparada. Papai tem algo para te dizer também, algo que está em seu coração há muito tempo. Daniel sentiu seu rosto queimar. Seu filho aparentemente havia decidido tomar
as rédeas da situação. Jorge o encarava com aquela mistura de inocência e sabedoria que só as crianças conseguem ter. Agora, pai, diga a ela. Rebeca voltou seus olhos para Daniel, e naquele momento, todas as palavras que ele havia ensaiado durante a noite pareceram inadequadas. Como expressar em sinais ou palavras escritas algo que era tão profundo, tão verdadeiro? Então ele se lembrou do que ela sempre dizia, que às vezes os silêncios dizem mais que as palavras. Levantando-se de sua cadeira, Daniel se ajoelhou ao lado dela. Suas mãos tremiam levemente quando formou o primeiro sinal, aquele que significava coração. Depois, com movimentos que havia praticado até a exaustão, completou a frase mais importante de sua vida. Meu coração é seu. Fica. O jardim pareceu prender a respiração. Jorge observava com os olhos arregalados, suas mãos apertando a toalha da mesa em antecipação. Rebeca olhava para Daniel como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Suas mãos se moveram, formando uma pergunta. E Genebra? Foi Jorge quem respondeu, sua voz clara e confiante. Podemos ir com você. Daniel assentiu, pegando seu bloco de notas para explicar o que havia decidido durante a noite. Posso gerenciar os negócios de qualquer lugar. Jorge pode continuar seus tratamentos lá. Genebra tem excelentes centros médicos. Mas só iremos se você quiser. Se nos quiser. As mãos de Rebeca tremiam tanto que ela mal conseguia segurar seu próprio bloco. Quando finalmente conseguiu escrever, suas palavras fizeram o coração de Daniel parar. Não precisamos ir a lugar nenhum. Já estou em casa. Jorge soltou um grito de alegria que assustou os pássaros nas árvores. Num impulso de pura felicidade, ele se levantou e começou a dançar ao redor da mesa. Seus primeiros passos verdadeiramente livres desde o acidente. Daniel observava seu filho com lágrimas nos olhos, mal acreditando na transformação. Então sentiu o toque suave de Rebeca em seu rosto, virando-o para ela. Seus olhos diziam tudo o que palavras, faladas ou sinalizadas, jamais poderiam expressar. Lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado especialmente para este momento, ela se inclinou e tocou seus lábios nos dele. O beijo foi suave, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, Jorge estava parado ao lado deles, seu sorriso maior que o sol da manhã. Agora somos uma família de verdade, declarou ele, usando tanto a voz quanto os sinais. Rosa, que observava da varanda com lágrimas nos olhos, finalmente se aproximou carregando uma bandeja com bolo, o favorito de Jorge, feito especialmente para a ocasião. Clara estaria tão feliz, sussurrou ela, colocando a bandeja na mesa. Tão feliz de ver vocês assim. E talvez Clara estivesse mesmo vendo, pensou Daniel. Talvez ela houvesse mandado Rebeca para eles, sabendo que esta mulher extraordinária, que vivia em silêncio, mas falava tão eloquentemente com o coração, era exatamente o que sua família precisava. O café da manhã se transformou em uma celebração. Jorge insistiu em mostrar a Rebeca todos os seus progressos, como podia subir e descer degraus sozinho, como estava aprendendo a dançar, como seus pesadelos haviam sido substituídos por sonhos de aventuras e possibilidades. Em determinado momento, enquanto observava seu filho rindo das palhaçadas que Rosa fazia, Daniel pegou seu bloco uma última vez. Você nos salvou. Não apenas Jorge, a todos nós. O sorriso de Rebeca era radiante quando respondeu. Não, nós salvamos uns aos outros. É isso que famílias fazem. E ela estava certa, percebeu Daniel. Porque às vezes a cura não vem de uma única pessoa ou momento. Às vezes, ela vem através de pequenos milagres diários, um passo hesitante, um sorriso recuperado, um coração que aprende a amar novamente. O sol subia no céu, banhando o jardim em luz dourada. Jorge corria entre as rosas que sua mãe havia plantado, seu riso ecoando como música. Rebeca, agora oficialmente parte da família Paixão, observava com olhos cheios de amor enquanto Daniel a abraçava por trás. Naquele momento perfeito,
com o perfume das rosas dançando na brisa da manhã e o som da felicidade de seu filho preenchendo o ar, Daniel entendeu completamente o que Rebeca sempre dizia sobre existirem muitas formas de ouvir, porque ali, no jardim que um dia havia sido cenário de tanta dor, agora florescia uma nova história. Uma história de amor que transcendia palavras, de cura que vinha através do silêncio, de uma família que havia encontrado sua própria maneira única de se comunicar. Uma história que provava que, às vezes, os maiores milagres não fazem barulho algum. Às vezes, eles simplesmente acontecem no silêncio entre um coração e outro.